Meu marido desencarnou faz quase um mês, com câncer no fígado. Teve 3 filhos com ele, todos casados, mas diz que estão sofrendo muito com essa partida dele. Foi muito sofrido o processo da doença. 43 anos casada. Eu não estou dormindo. O que você poderia falar, Jorge, Sâmia, para essa nossa irmã? Com vocês. Quer começar, Sâmia? Posso começar, sim. Desencarnou há um mês. É plenamente compreensível tudo que a família está sentindo. O luto é uma realidade, porque aonde existe amor, existe saudade. Não tem como. Nós sentimos falta, primeiro, da presença da pessoa que estava na nossa rotina, que a gente ama, que a gente quer que fique bem, né? Que viva para sempre. Então, a saudade fica. E nós sentimos como uma segunda consequência uma mudança na rotina. Aquela rotina de sentar na mesa e botar o prato e que fica vazio, até a rotina prática do dia a dia, quem é que paga a conta, quem é que resolve o problema, tudo muda. Então, exteriormente muda a rotina da família e interiormente muda a rotina emocional das pessoas que estavam acostumadas com o carinho, com o diálogo, contar o que aconteceu no dia. Tudo isso muda. Né? E quando existe muito amor, então, isso potencializa. Então, o luto é uma fase muito difícil, é uma fase, tem que ser vivida e tem que ser respeitada. Não adianta isso, engolir e fingir que não está sentindo. Temos que viver o nosso luto. Agora, esse luto, ele vem às vezes, com consequências até físicas, com aquela tristeza, com desânimo, a gente freia um pouco na vida, é um processo. A duração, é diferente de um para outro. Nós só temos que tomar cuidado quando esse luto ele passa do ponto, no sentido de começar a vir ideações de querer morrer para ficar junto, de desistir, né, de tudo. Mas um mês ainda é difícil de avaliar. Se com o passar do tempo se observar uma piora no que se sente hoje, aí é hora de buscar auxílio. Mesmo assim, se no seu local tiver grupos de acolhimento a pessoas enlutadas, é o local ideal para se falar. Mas eu queria falar uma outra coisa. O que ajuda demais é a visão que nós temos do que seja a morte. Trazemos, por mais que a gente leia livro espírita e ouça palestra, nós estamos há séculos acostumados com uma visão equivocada da morte, de que a morte é o fim, ou de que a pessoa que nós amamos, por mais que se acredite numa vida após a morte, é uma coisa que muitas vezes é muito nebulosa, tá entre as nuvens, ou tá dormindo até o juízo final, coisas que não consolam também. Então, a realidade trazida pela espiritualidade através do espiritismo, ela rasga o véu, ela mostra que, é como dizem, o espiritismo matou a morte. Ela mostra que os seres continuam vivos. Então, o treino de pensar no seu marido ou nos pais, né? No caso, como alguém que continua vivo, pleno, nos amando, curado do câncer, tá? E que quer o nosso bem, que por mais que nós não o vejamos, ele nos vê, ele nos visita, pelo menos quando, não sei se em um mês ele já está bem para visitá-los, mas tem notícias de vocês. Quando nós soubermos que é uma realidade, que tudo que eu sinto, esse ser amado percebe na espiritualidade, porque o amor é uma corrente, é uma estrada que une as almas, e a morte não tem o dom de quebrar isso. Então, ele percebe o que vocês sentem. Então, isso vai fazendo com que eu
não consiga vê-lo num caixão, num cemitério, sabe, na sepultura, não. Eu passo a vê-lo como ele sempre foi para mim, vivo, pleno, com as mesmas vontades, com meus gostos, se for rabugento, com a mesma rabugice, sabe? Gostando das mesmas coisas, só que agora leve, pleno, sem boleto para pagar, sem doença, reencontrando as pessoas queridas que ele deixou antes de renascer, vivendo a felicidade dele, fazendo projetos de vida na vida espiritual, que muitas vezes lá nós vamos fazer aquilo que na terra, diante de tantos desafios, a gente não consegue construir. Ele tem possibilidade de trabalhar, de estudar e de esperar vocês, que daqui a muito tempo vão se encontrar com ele. Pensem nele vivo, porque essa é a verdade. Esqueçam a mentira que mostraram para nós. E lembrem que a realidade é que ele está vivo. Assim que possível, ele vai visitar vocês. Ele vai estar muito mais presente junto com vocês. Eu teria muito pouco a acrescentar em relação a isso, mas eu vou me prender mais à dor que a família está passando. Se tem 1 mês da desencarnação, o que se pode esperar? Que a família não sinta? Que a família não tenha saudades? Que não haja a dor da ausência? Seria cruel demais querer que alguém, em 1 mês, não sentisse a saudade do ser que tanto ama. E a doutrina espírita, ela não existe para dizer para nós que nós temos que apagar da nossa memória fria a convivência daqueles a quem amamos. De jeito nenhum. Nós temos todo o direito de sentir isso, e há uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão 936, que diz que os espíritos, quando desencarnados, se agradam de serem lembrados. Ficam felizes quando nós lembramos, sentimos falta, quando a gente ora por eles, quando eles continuam fazendo parte da nossa vida. Ou seja, existe um aspecto positivo no lembrar. Aí tem um ponto em seguida, diz assim: agora, se esta saudade leva para o desespero, aí eles se preocupam. Se preocupam por nós não estarmos bem, porque o desespero nosso os aflige. Não é uma coisa do tipo assim, olha, cuidado, não fique chorando muito, porque vai fazer mal para ele. Não é que vai fazer mal para ele. Qual é a mãe que se sente feliz de ver o filho desesperado de saudade? Qual é o marido que vai se sentir feliz vendo a esposa desesperada de saudade? Então, o desespero do outro é que promove no espírito desencarnado a aflição de querer ajudar sem poder. Então, é aí que entra a angústia. Você vê a pessoa sofrendo sem que essa pessoa consiga ter condição de fazer algo de objetivo para curar o outro. Então, ter saudade é plenamente saudável. Plenamente saudável. E a gente só não pode se desesperar. E como que eu faço para não me desesperar diante disso? É tudo isso que a Sâmia falou. Se fortalecer na compreensão da imortalidade da alma, da sobrevivência dos espíritos, dos reencontros através da mediunidade, dos encontros futuros que nós teremos, das oportunidades que nós vamos ter de nos encontrarmos no mundo espiritual e também a possibilidade de novas existências corporais, novas encarnações, em que voltaremos a ter essa convivência e consolidaremos ainda mais os vínculos que a gente tem. Mas, evidentemente, ninguém pode exigir que as pessoas passem uma borracha no seu coração e não sinta que as nossas existências estão obrigatoriamente vinculadas a um esquecimento duro dos amores das nossas vidas.